Que personagem você seria nessa viagem romântica? Comente agora, curta o vídeo, inscreva-se e descubra junto comigo. Taças de vinho espumante reluziam nos raios do sol poente, alinhadas em fileiras perfeitas sobre bandejas prateadas que circulavam silenciosamente pelo jardim da mansão dos Romanov, situada nos arredores de São Paulo. Anastácia, envolta em um vestido de seda cor de marfim, mal tocava sua taça, mantendo no rosto um sorriso tenso e congelado. Uma brisa leve de junho agitava as copas das árvores centenárias, enquanto uma pequena orquestra tocava um valso suave, e 200 convidados em trajes elegantes e vestidos de noite trocavam gentilezas e risadas contidas. Jornalistas agrupados perto da fonte central não tiravam os olhos dela, tentando capturar cada movimento da noiva. Perfeita demais, murmurou um deles para o colega, ajustando o foco, como uma estatueta de porcelana. Anastácia sentiu um olhar fixo sobre si. Sérgio, que se tornará seu marido há apenas uma hora, estava a poucos metros com uma taça na mão, conversando animadamente com um parceiro de negócios. No entanto, seu sorriso apagou-se assim que Dária, sua irmã, se aproximou. Vestida com um vestido de tom vinho que realçava sua pele pálida, Dária tocou levemente o antebraço dele, inclinando-se, sussurrou algo. Anastácia não ouviu as palavras, mas viu o rosto de Sérgio endurecer, seus dedos apertarem o cristal frágil até os nós ficarem brancos. Dária lançou um olhar rápido em sua direção, e no fundo de seus olhos castanhos brilhou um lampejo de triunfo. O que ela disse? O coração de Anastácia disparou furiosamente. Ela colocou sua taça na bandeja de um garçom que passava, sem notar seu olhar curioso. Parecia que as rosas brancas de seu buquê de noiva, que ela apertava com força, começaram a murchar diante de seus olhos, como pressentindo a catástrofe iminente. Ela caminhou até Sérgio, o rastro de seu vestido deslizando silenciosamente pelo gramado perfeitamente aparado. Os convidados se afastaram como por comando. Suas conversas cessaram. Sérgio, disse ela quase inaudivelmente, a voz tremendo traiçoeiramente. Ele se virou, e o homem que há uma hora beijara eternamente no altar era irreconhecível. Seus olhos cinzentos, outrora tão quentes, agora estavam frios e impenetráveis como granito. Esta criança é minha. Sua voz soou rouca, como um rosnado sufocado, mas clara o suficiente para que os convidados mais próximos congelassem no lugar. Anastácia perdeu o fôlego. Ela ainda não contará a ninguém sobre sua gravidez, nem mesmo a ele, esperando o momento certo, talvez naquela noite íntima em seus aposentos conjugais. Como ele soube e por que essa acusação? Ela entreabriu os lábios para responder, mas não teve tempo de proferir uma palavra antes que a palma da mão de Sérgio acertasse seu rosto. O som do tapa ecoou no silêncio ensurdecedor como um tiro de pistola. Anastácia cambaleou. O mundo escureceu por um instante com uma dor cegante. A bochecha ardia em chamas. Na boca, um gosto metálico de sangue, onde os dentes perfuraram a mucosa delicada. O véu escorregou para o lado. As rosas caíram das mãos enfraquecidas na grama esmeralda. A orquestra parou no meio do compasso. Os arcos ficaram imóveis sobre as cordas. 200 pares de olhos fixavam-se nela. Alguns com choque genuíno, outros com malícia descarada. Flash de câmeras estalavam, registrando sua figura trêmula, a marca vermelha na bochecha contrastando brutalmente com o branco do vestido. Como você ousa? A voz de Sérgio quebrava de emoção que ela não conseguia compreender. Fazer isso comigo? Ele recuou. Suas mãos tremiam finamente, como se ele mesmo não acreditasse no que fizera. Atrás dele, Dária levou a mão à boca de forma teatral, mas seus olhos dançavam de diabinhos, e os cantos dos lábios se curvavam em um sorriso mal contido. Anastácia tocou a bochecha. Os dedos sentiram a pele em brasa. O silêncio opressivo era quebrado apenas pelos cliques de smartphones, prontos para despejar a sensação nas redes sociais. Um grupo de tias idosas dos Romanov, vestidas em sedas e preconceitos, cochichava perto dos arbustos de rosas. Escolha extravagante. Não acham? Nem berço, nem posição. Outra assentiu, faiscando com seu colar de pérolas. Deveriam ter investigado melhor o passado dela. Anastácia sentiu uma fúria cega ferver dentro dela, mas a conteve, voltando o olhar para Dária. Nesse momento, notou o garçom se aproximando com uma bandeja onde, em vez de sua taça pela metade,
Havia uma cheia. Daria a trocara. Sem dúvida. Era um movimento calculado para pintá-la como irresponsável. Ou pior, bêbada aos olhos dos presentes. Ela endireitou os ombros, ignorando a dor pulsante na bochecha. Flash das câmeras continuavam a golpear impiedosamente seus olhos, destacando o véu desalinhado e a bainha suja de grama da escuridão. Ela olhou nos olhos de Sérgio, tentando encontrar neles o homem que amara por 3 longos anos. O homem que pedirá sua mão naquele mesmo jardim. O homem que nem sonhava que ela carregava seu filho no ventre. Mas em seu olhar havia apenas raiva misturada a uma sombra de vergonha. Anastácia, disse ele mais baixo, quase suplicante. Por favor, diga que é mentira. Ela respirou fundo, e sua voz ganhou uma clareza cristalina que ecoou pelo jardim inteiro. Pergunte àquela que sussurrou essa mentira em sua cabeça. Seu olhar cravou-se em Daria, cujo sorriso presunçoso vacilou por uma fração de segundo. Os convidados congelaram, os telefones ainda apontados para elas. O burburinho crescia. Um repórter ali perto rabiscava furiosamente em seu caderno, murmurando ao colega: "Isso vai explodir a internet amanhã." Anastácia permaneceu imóvel, sua silhueta recortada contra a fonte cujas águas brilhavam ao crepúsculo como estilhaços de um espelho quebrado. Daria avançou um passo. Em seu rosto congelou uma expressão de inocência falsa misturada a um desafio atrevido. Aos seus pés jaziam pétalas de rosas. Suas bordas já começavam a murchar, como se o próprio jardim lamentasse o ocorrido. Anastácia não chorou, não se quebrou. Ficou de pé, cabeça erguida com dignidade inabalável em seu vestido de noiva arruinado. Os convidados esperavam, prendendo a respiração, o que ela diria ou faria em seguida. Mas ela não lhes deu esse prazer. Ainda não. Olhava para Daria com desafio nos olhos, e parecia que todo o jardim congelara com ela. Anastácia permanecia imóvel. A bochecha ardente lembrava-se com uma dor surda. O olhar fixo em Daria. Os convidados formavam um círculo apertado ao redor delas. Smartphones em suas mãos, apontados para ela, pareciam canos de pistolas registrando cada instante de humilhação. O estalo dos flashes não parava, e a hashtag Escândalo Romanov já se espalhava viralmente nas redes. A orquestra silenciava, os músicos parados com arcos erguidos. Apenas a fonte continuava seu gorgolejar indiferente. "Quem te disse isso?" repetiu Anastácia. Sua voz, afiada como um bisturi, cortou o silêncio morto do jardim. Sérgio, com nós dos dedos embranquecidos de punhos cerrados, lançou um olhar à irmã. Em seu rosto, fúria lutava com confusão. Daria deu um passo à frente. Seu vestido bordou, esvoaçou como uma chama. "Eu não podia deixar que enganassem meu irmão de forma tão baixa", disse com voz melíflua, mas com notas de pânico. "Anastácia, você entende do que se trata, não é?" Ela varreu a multidão com um olhar de falsa compaixão, mas os convidados estavam absortos na filmagem, seu cochicho fundindo-se em um zumbido crescente. Anastácia sentiu uma raiva pura e fria substituir a dor. "Repita", disse ela, articulando cada palavra que ecoou no ar parado. "Diga em voz alta para todos." Sérgio remexeu-se, sua gravata torta. Ele evitava olhar Anastácia nos olhos. Ela disse que a criança pode não ser. Ele calou-se, incapaz de pronunciar a palavra terrível. Daria agarrou a oportunidade, erguendo o queixo. "Eu tenho provas", cuspiu com pressa excessiva. "Sua conversa com Carlos." Ela remexeu na bolsa, tirou um papel amassado e o estendeu a Sérgio como um troféu de vitória. Os convidados inclinaram-se ávidos. As câmeras de seus telefones focaram no documento. Anastácia permaneceu imóvel, seu olhar grudado no papel. "Deixe-me ver", disse, estendendo a mão. Sua voz firme, embora os dedos tremessem traiçoeiramente. Daria hesitou, mordendo os lábios, mas Sérgio, em um surto de raiva, jogou o papel aos pés dela. O papel caiu perto das pétalas espalhadas de rosas. Nela, uma mancha de vinho espumante se espalhava. Anastácia abaixou-se para pegá-lo, ignorando as centenas de olhares queimantes. Linhas impressas mostravam uma suposta conversa de ontem, cheia de insinuações vulgares e íntimas apontando para a traição. Mas algo estava errado. Datas, estilo, tudo parecia liso demais, falso demais. "Isso é falsificação", disse ela diretamente, olhando Daria.
E você sabe perfeitamente disso. A multidão ofegou. Flashes explodiram com força dobrada. Um repórter sussurrou ao outro. Agora vai desabar. Anastácia sentiu um toque leve no braço. Era o garçom, tentando limpar a mancha de vinho de seu vestido, mas foi detido pelo olhar autoritário de Nina Oliveira, parada perto do arbusto de rosas. A matriarca da família, em um vestido de seda cinza, observava tudo com uma máscara de desprezo gelado. Nesse momento, Anastácia entendeu. Dária não agia sozinha. Toda essa família planejava destruí-la. Se você não acredita em mim, Sérgio, disse Anastácia, elevando a voz para que todos ouvissem. Vamos esclarecer tudo aqui e agora, diante de todos. Ela deu um passo em direção a Dária. Esta recuou, involuntariamente. Seus saltos afundaram no solo macio. Conte a eles do que me acusa. Vamos lá. Dária abriu a boca, mas não emitiu som. A multidão agitou-se. O cochicho virou zumbar. Uma tia Romanov, cujo colar de pérolas reluzia à luz dos postes, sibilou à vizinha. Que desonra para nosso nome. Outro convidado, sócio de negócios de Sérgio, resmungou entre dentes. Quem diria que era tão dissimulada? Sérgio, pálido como um lençol, fez um movimento brusco, derrubando sua taça. Vinho espumante espirrou no vestido de Anastácia. No tecido cor de marfim espalhou-se uma mancha dourada. Os convidados ofegaram em uníssono. Muitos concluíram que ela exagerara no álcool, alimentando rumores de frivolidade. Anastácia, chega! Gritou Sérgio com voz trêmula. Não se humilhe mais. Mas ela o ignorou. A bochecha ainda ardia de seu golpe. Captou o olhar de Dária, mistura de desafio e medo, e entendeu tudo. Me humilhando? Retrucou Anastácia. Um sorriso gélido surgiu em seus lábios. Você me bateu diante de todos, Sérgio. Você começou esta cena. Ela virou-se para a multidão, seu olhar varrendo rostos curiosos, smartphones erguidos, jornalistas rabiscando. Se alguém tem provas da minha culpa, apresente-as agora. O silêncio tornou-se palpável, quebrado apenas pelo plescar da fonte. Dária apertou a bolsa contra si. Agora não é hora para isso. Balbuciou. Vamos discutir sem estranhos. Não, cortou Anastácia. Sua voz chicoteou como um látego. Você quis me desonrar publicamente. Aqui terminamos tudo. Ela avançou mais um passo. Seu vestido arrastava na grama. Manchas de vinho cintilavam à luz dos postes. Os convidados recuaram, formando um círculo ainda maior, como pressentindo um furacão. Um jovem garçom sussurrou incerto ao colega. Ela não vai deixar barato. Anastácia ignorava os olhares. Toda sua atenção em Dária, cujas bochechas coravam sob a maquiagem. Sérgio passou a mão pelos cabelos. Seu olhar saltava de Anastácia à irmã. Anastácia. Eu não queria. Sua voz falhou. Ele não achava palavras. Ela o olhava, tentando ver o homem que a beijara no altar. Mas via apenas confusão e raiva. Dária, sentindo o controle escapar, interveio. Sérgio, ela está desviando o foco. Não deixe que a manipule. Mas suas palavras soaram pouco convincentes, e os convidados cochicharam. Suas suspeitas agora voltavam-se para ela. Anastácia ergueu o véu caído do chão, segurando-o como um escudo. Quer falar de manipulações? Disse com voz baixa mas cortante. Então explique por que trocou meu copo. Por que tentou me fazer passar por bêbada. Os olhos de Dária arregalaram-se. Pânico refletido por um instante em seu rosto. Flashes de smartphones capturaram o momento, e o jardim pareceu tremer em antecipação do clímax. Anastácia no centro, em seu vestido manchado, com um olhar inabalável, pronta para arrancar a máscara da mentira que ameaçava destruir sua vida. Anastácia ajustou os óculos, seus dedos voando pelo teclado do laptop na sala de conferências agitada. Em um seminário financeiro em São Paulo, o burburinho reinava, e os ternos caros dos participantes contrastavam com sua saia lápis modesta e blusa branca simples. Ela descobrira uma inconsistência na declaração fiscal de uma grande construtora. Sua caneta circundava os números com precisão cirúrgica. Um momento, disse ela, erguendo a mão para interromper o palestrante. Há um erro aqui no abatimento fiscal. Vocês correm risco de multa pesada. Todos os olhares voltaram-se para ela, incluindo o de Sérgio Romanov, no fundo da sala. Seus olhos cinzentos a estudavam com interesse.
Você está absolutamente certa, disse ele. Sua voz grave superou o burburinho. Ele se aproximou. Uma mecha escura caiu na testa. Como notou isso tão rápido? Anastácia corou, mas manteve a compostura. É minha profissão. A conversa continuou após o seminário em um café próximo, onde Sérgio pediu um expresso para ela. Seu sorriso desarmava. Você não é como as outras, disse, sem tirar os olhos dela. Nada como esses tubarões financeiros. Ela riu, tocada por suas palavras, tentando não pensar em sua origem humilde. Um apartamento minúsculo na periferia de São Paulo e dívidas pendentes de estudos. 6 meses depois, no jardim cheio de rosas iluminado por guirlandas, Sérgio ajoelhou-se com uma caixinha de veludo. Você é minha segunda chance, Anastácia, sussurrou com voz embargada, abrindo a caixa com um anel de safira enorme. Relíquia de família, dos Romanov. Ela aceitou, o coração palpitando. O anel pareceu pesado demais no dedo, como uma antiga promessa. Mas no dia seguinte, durante o jantar familiar na mansão dos Romanov, Nina Oliveira, em vestido preto rígido, recebeu-a com um sorriso gelado. Uma moça do seu círculo, sibilou ela, cortando elegantemente o estrogonofe, pode gerar rumores indesejados em torno da nossa família. As palavras feriram, mas Anastácia fingiu não notar, apertando a mão de Sérgio sob a mesa. Dária, irmã de Sérgio, fingia cordialidade, servindo taças de espumante com um sorriso doce demais. Bem-vinda à família, disse. Mas seus olhos castanhos examinavam Anastácia com curiosidade fria de predadora. Mais tarde, Anastácia flagrou Dária no laptop de Sérgio, no escritório. Só checando o e-mail, jogou Dária, fechando a tampa com um sorriso falso. Anastácia deu de ombros, mas uma inquietação nasceu no fundo da alma. Ela não suspeitava que Dária copiava extrato de suas contas bancárias, caçando dados de dívidas passadas para tecer sua intriga. Uma noite, 3 meses antes do casamento, Anastácia trancou-se no banheiro de seu apartamento pequeno. Em suas mãos tremia um teste de gravidez. 2 linhas rosas, nítidas e brilhantes. Ela tocou a barriga. Uma onda de sentimentos mistos, alegria e medo, a invadiu. Queria contar a Sérgio. Imaginava dar-lhe uma caixinha com um macacãozinho de bebê após a cerimônia. Mas decidiu guardar o segredo, temendo que a agitação pré-casamento e estresse estragassem um momento mágico. Ela não sabia que um e-mail anônimo acabará de chegar à caixa de Sérgio, enviado por Dária. Anastácia foi vista em hotel com o ex-colega Carlos, dizia. No jantar seguinte em um dos restaurantes mais caros de São Paulo, a atmosfera era tensa. Nina Oliveira, sorvendo vinho, comentou sarcasticamente. Muito refinado para alguém vinda de tal província. As palavras, afiadas como cacos, visavam Anastácia, que apertava o guardanapo sob a mesa. Sérgio estava estranhamente calado, e esvaziou seu copo de bordão mais rápido que o usual. Aconteceu algo? Perguntou Anastácia, tocando sua mão. Ele assentiu, mas desviou o olhar. Mais tarde, encontrou-o em seu apartamento com um copo de vodka na mão e olhar ausente. Problemas com acionistas, murmurou. Mas ela sentia que não era só isso. Que dúvida se instalara nele sem explicação. Dária tecia suas intrigas. Uma noite, Anastácia recebeu mensagem de número anônimo. Você e Carlos eram bem próximos. Não. Ela franziu a testa, coração acelerado. Carlos, ex-colega, era lembrança vaga. Contador com quem almoçara algumas vezes a trabalho anos atrás. Mostrou a mensagem a Sérgio, esperando acalmá-lo, mas ele dispensou. Bobagem. No entanto, suas noites tornaram-se inquietas. Ele suspirava dormindo. Suas mãos agarravam os lençóis convulsivamente. Anastácia, deitada ao lado, sentia uma parede invisível crescer entre eles. Uma manhã no escritório de Sérgio, ela topou com uma fatura estranha na mesa. Pagamento à firma desconhecida com sua assinatura, que nunca vira. Franziu a testa. Seu instinto contábil alertou. Sérgio, o que é isso? Perguntou, mostrando o papel. Ele deu de ombros distraído. Provável erro. Dária cuida de contas menores às vezes. Anastácia guardou a fatura na bolsa, decidindo investigar depois. Não sabia que Dária iniciará sua teia de mentiras, usando dados roubados para fabricar provas de infidelidade e fraudes financeiras. As últimas semanas antes do casamento voaram em névoa, provas de vestido,
degustações de bolo, reuniões com organizadores. Daria estava por toda parte, sorrindo para Anastácia e soltando comentários venenosos. Esse vestido é ousado demais para você. Não acha? Anastácia ignorava, focando em Sérgio, mas ele se distanciava cada vez mais, saía para ligações e olhava-a como decifrando um enigma. Uma noite, uma semana antes do casamento, flagrou-o sentado no escuro com um copo na mão. Você está feliz? Perguntou, nó na garganta. Ele virou-se, rosto metade na sombra. Eu te amo, respondeu. Mas não era resposta à pergunta dela. O jardim da mansão onde se casaram agora parecia distante e irreal. Rosas em sua memória murchavam. Tocou o anel no dedo. A safira brilhou, como alertando perigo. Rachaduras em seu relacionamento, inicialmente sutis, alargavam-se, e ela instintivamente sentia algo terrível se aproximar. Daria fechou a bolsa com estalo alto que ecoou na sala semi-escura do noivo. 2 dias antes do casamento, a mansão dos Romanov zumbia com atividade contida. Criados poliam a prata. Floristas montavam arranjos de rosas equatorianas. Daria, sentada no sofá de veludo, estendeu um envelope a Sérgio. Veja isso, disse com voz baixa e insinuante. Sérgio, camisa desabotoada, franziu a testa. Seus dedos hesitaram no papel. Dentro, prints de conversa supostamente entre Anastácia e ex-colega Carlos, cheias de insinuações ambíguas. Ela te enganou. Acrescentou Daria. Seus olhos castanhos brilhavam de falsa compaixão. E a criança? Quem sabe de quem é? Sérgio deixou cair o envelope, rosto mortalmente pálido. Não pode ser, sussurrou, voz tremendo de dúvida partida. Pegou um print, relendo. Preciso tanto de você, Carlos. Data do mês passado, exatamente quando Anastácia alegava atrasos no trabalho revisando contas da empresa. Daria pôs a mão em seu ombro. Sempre soube que ela era ambiciosa demais, disse, escolhendo palavras cortantes como navalha. Uma sem nome, sem um centavo. Ela só viu a chance. Sérgio cerrou os dentes. Falta de ar. Preciso falar com ela. Expirou. Mas Daria balançou a cabeça. Não agora. Quis ir com ela. Deixe-a pensar que venceu. E no momento certo você a expõe. Em um quarto de hotel do outro lado de São Paulo, um IT contratado por Daria finalizava a montagem de áudio. Perfeito, murmurou, ouvindo a voz de Carlos sintetizada por inteligência artificial confessando romance com Anastácia, indistinguível do real, assegurou a Daria por telefone. Sua voz afundava no clique de teclas. Daria sorriu, guardando o telefone. Depois, plantou no escritório de Sérgio o extrato bancário falso mostrando transferências grandes para conta offshore em nome de Anastácia. Cada detalhe pro cuidado. Número da conta, assinatura digital. Tudo para resistir verificação superficial. Anastácia em seu quarto na mansão girava diante do espelho, no vestido de noiva. Seda cor de marfim cintilava sob lustres de cristal. Mas um calafrio a percorria como brisa gelada. Na véspera, tarde da noite, vira Daria saindo do quarto de Sérgio com pasta nas mãos. Só papéis da organização do casamento. Jogou Daria com sorriso liso demais. Anastácia não perguntou, mas seu instinto profissional, treinado anos detectando erros, alertava. Espeitou sua bolsa e achou aquela fatura estranha descoberta semanas antes com assinatura falsa. Guardou-a, decidindo resolver pós-casamento. Sérgio, com dúvidas crescendo, visitou o advogado familiar André Pedro em seu escritório forrado de carvalho no centro de São Paulo. Posso romper o noivado? Perguntou rouco, copo de vodka na mão. André Pedro, homem de óculos de armação aço, examinou mensagens fornecidas por Daria. Sério o caso, disse, ajustando o óculos. Mas escândalo público destrói sua reputação. Case-se, Sérgio, e haja discreto depois. Divórcio se preciso, sem alarde. Sérgio assentiu. Olhar perdido. Voltou à mansão onde a mãe o esperava na sala com taça de vinho tinto. Case-se com ela, disse Nina Oliveira, lábios franzidos, mas arranqueado o coração. Suas palavras, frias como lareira de mármore, cravaram-se na mente de Sérgio. Ela pôs mão em seu ombro, unhas laqueadas brilhando. Nosso nome é tudo que temos. Não deixe uma revista manchá-lo. Sérgio assentiu, coração apertado de dor. Lembrou o riso de Anastácia, no café, onde se conheceram.
seus dedos dançando nos números como pianista. Seria ela capaz de tal traição? Mensagens, áudio, tudo convincente. Daria em seu quarto checou arquivos no computador. Enviou mensagem ao especialista. Tudo de pé. Resposta instantânea. Perfeito. Áudio e extratos passam qualquer checagem. Fechou o laptop com satisfação profunda. Já via Anastácia, humilhada ante centenas de convidados, de pé em vestido branco manchado de vergonha. Ela não merece nossa família, sussurrou Daria, acariciando o colar de diamantes, presente do pai pouco antes de cortá-la por dívidas de jogo. Anastácia, sozinha no quarto, sentiu náusea familiar. Tocou a barriga e sussurrou. Só você e eu, meu pequeno. Comprará macacãozinho bordado, te espero. Planejara dar a Sérgio pós-cerimônia, mas alegria virou inquietude vaga. Sérgio distante. Chamadas noturnas de trabalho frequentes. Frieza no olhar. Lembrou fatura estranha. Sussurros de Daria. Tom gelado de Nina Oliveira. Algo errado, mas não conseguia montar o quebra-cabeça. Na noite antes do casamento, Sérgio bateu à porta dela. Posso? Perguntou voz rouca. Anastácia abriu, surpresa com sua aparência. Cabelos bagunçados, olhos vermelhos. Tudo bem? Perguntou, tocando sua mão. Ele recuou levemente, evitando o olhar. Só nervoso, murmurou. Acionistas, casamento, tudo junto. Ela quis consolá-lo, mas ele saiu, alegando ligação urgente. Anastácia fechou a porta com o coração pesado. Olhou o vestido de noiva pendurado como fantasma mudo e sussurrou. Amanhã tudo se ajeita. Daria no corredor ouviu a porta fechar. Ajeitou o cabelo, saltos batendo rítmico no assoalho. Passando pelo quarto onde pendia o vestido de Anastácia, sussurrou. Amanhã a máscara dela cai. A mansão com lustres reluzentes e corredores ecoantes congelou em expectativa, como teatro antes da drama começar. Anastácia segurava o papel amassado, aquela suposta conversa com Carlos brilhando à luz dos postes do jardim da mansão Romanov. A multidão imóvel formava círculo denso de olhares ávidos. Telefones registravam cada segundo. Gorgolejar da fonte sublinhava silêncio opressivo. Rosas espalhadas aos pés dela pareciam sangrar na grama. Repita sua acusação, Daria, jogou Anastácia. Voz firme apesar tremor nas mãos. Conte a todos o que supostamente sabe. Daria, lábios apertados, avançou. Vestido bordô acendeu como alarme. Esta criança não é de Sérgio, declarou, apontando Carlos ao lado. Ele é o pai. Sussurro varreu a multidão. Choque e curiosidade. Flashes de câmeras redobraram. Lentes focaram o rosto de Anastácia, bochecha ainda ardendo do tapa de Sérgio. Carlos, homem magro de óculos grossos, avançou tropeçando na cadeira. Mentira descarada, gritou voz aguda de pânico. Não falo com Anastácia há anos. Convidados trocaram olhares, alguns balançando cabeça, outros digitando furiosamente. Hashtag escândalo Romanov viralizava. Anastácia tirou o celular da bolsa, dedos voando na tela. Precisa de provas? Daria, perguntou. Voz cortando o ar como lâmina. Exibiu o e-mail na tela virada à multidão. Aqui transferências bancárias que você fez à empresa pela falsificação dessas mensagens. Números claros na tela. Pagamentos ao especialista, datado semana passada com assinatura de Daria. Multidão ofegou. Sussurro virou zumbar. Repórter com caneta rabiscou. Isso acaba com os Romanov. Daria recuou. Saltos afundando no gramado. Absurdo! Gritou voz tremendo. Certeza rachada. Anastácia avançou. Véu desalinhado arrastando no chão. Você também pagou por áudio falso. Acrescentou, mostrando outro anexo. Contrato com firma de inteligência artificial. Achou que eu não checaria, que eu só quebraria e desistiria. Virou-se a Sérgio, rosto branco como papel. Mãos agarrando taça vazia. Você acreditou nela? Perguntou voz baixa, quase sussurro. Me bateu sem tentar descobrir a verdade. Sérgio cambaleou, olhar saltando de Anastácia a Daria. Eu não sei em quem acreditar. Balbuciou rouco. Passou mão nos cabelos. Gravata, irremediavelmente torta. Convidados agitados. Sussurro virou exclamações. Tia Romanov faiscando pérola sibilou a prima. Que vergonha para nossa linhagem. Sócio de Sérgio interno cinza impecável balançou cabeça.
Deveria ter verificado antes de levantar a mão. Anastácia tocou a barriga, gesto quase inconsciente, mas atraiu todos os olhares. Esta criança, disse voz ecoando no jardim clara e inabalável. Não precisa da sua confiança, Sérgio. Palavras como sentença. Multidão prendeu fôlego. Flashes capturaram o rosto dela. Mancha de vinho no vestido. Olhar aço. Dária tentou rebater. Você desvia a atenção, Anastácia. Esses e-mails não provam nada. Voz fraca, afogada no zumbar. Garçom hesitante aproximou bandeja com guardanapos, mas Anastácia ignorou. Voltou-se à multidão, vestido sujo cintilando nos postes. Querem a verdade? Jogou. Voz alcançando cantos remotos do jardim. Dária fabricou essas provas para se livrar de mim. Temia que eu descobrisse algo. E descobri. Convidados inclinaram-se. Telefones prontos pela resolução. Jornalista sussurrou ao colega. Melhor que qualquer novela. Sérgio avançou, mão estendida como implorando perdão. Anastácio parou com gesto imperioso. Você preferiu acreditar na mentira, disse voz fria. Preferiu me bater diante de todos. Virou-se a Dária. Rosto pálido sob maquiagem. E você achou que eu quebraria? Mas esqueceu algo. Ergueu o celular mostrando o print de conta bancária. Sou contadora. Sempre encontro o que está escondido. Multidão explodiu em sussurros. Alguém aplaudiu. Como se o jardim virasse palco teatral. Dária recuou mais, tropeçando olhos horrorizados. Você mente, gritou voz afogada no ruído geral. Anastácia ignorou a histeria dela. Dirigindo-se à multidão. Estão filmando? Perguntou sorriso amargo. Ótimo. Que todos vejam o que acontece quando tenta destruir alguém com mentiras. Sócio de Sérgio, homem corpulento de terno antracito, aproximou-se e sussurrou. Deveria ter checado, amigo. Sérgio curvado pareceu encolher sob olhares condenatórios. Nina Oliveira ao lado de Velho Carvalho observava rosto pedra. Anastácia sentiu o olhar mas não vacilou. Guardou o celular. Dedos tocaram tecido do vestido. Mancha de vinho como ferida aberta brilhava na penumbra do jardim. Flashes continuavam impiedosos, capturando cada detalhe. Vestido sujo, bochecha vermelha, olhar desafiador de Anastácia. Dária encurralada apertava a bolsa, unhas cravando couro caro. Você não prova isso. Balbuciou voz quase inaudível. Anastácia no centro do jardim. Fonte brilhava atrás, sombra estendendo-se à frente como promessa. Não respondeu, deixando o silêncio falar por ela. Silêncio mais alto que qualquer grito. Anastácia sentou no velho Fiat do tio, no fim da alameda da mansão Romanov. Porta bateu surdamente, isolando gritos e sussurros. Vestido manchado de vinho e grama roçou o assento de couro rachado. Pela janela, luzes do jardim afastavam-se tremúlas dissolvendo, na noite escura. Seu tio João Pedro, homem grisalho nas têmporas, arrancou sem palavra. Mãos firmes no volante. Anastácia tocou barriga sentindo o tecido amassado. Vai ficar tudo bem, sussurrou mais para si que para o filho ainda não nascido. À meia-noite, história do tapa explodiu redes sociais. Vídeos viralizavam velocidade insana. Mão de Sérgio, voz de Anastácia desafiando Dária. Saída dela, rastro do vestido na grama. Manchetes gritavam, noiva humilhada. Escândalo na família Romanov. Comentários variavam de indignação justa a curiosidade maliciosa. Alguns batizaram Anastácia, noiva traída. Desligou o celular, sem querer ver mais. Em hotel impessoal na periferia de São Paulo. Despiu o vestido de noiva deixando-o cair como pele de cobra mudada. Sob chuveiro, água quente lavou o dor da bochecha mas não extinguiu fúria interior. Enquanto isso, na mansão Romanov reinava caos. Convidados dispersos. Sérgio trancado no escritório com vodka. Dária bochechas flamejantes gritava ao advogado. Essa calúnia. Ela armou tudo. Mas roda já girava. Jornalistas investigativos, cheirando o grande furo, desenterraram que Dária desviara 2,7 milhões de euros do fundo beneficente Romanov. Provas anônimas vazadas à imprensa mostravam transferências a firmas laranjas ligadas ao namorado dela, advogado corrupto chamado Arthur. Sérgio convocado a conselho de diretores, demitido CEO. Você nos desonrou. Jogou o acionista. Terno caro amarrotado após noite sem sono. Anastácia já na casa de campo à beira-mar perto do rio.
arrumava poucas coisas. Ondas batiam rochas, gorgolejar ritmado acalmava enjoo matinal. Sol filtrava cortinas de linho aquecendo o piso de madeira velha. Passou mão na barriga sentindo o movimento leve. Félix, sussurrou pela primeira vez nome. Dom divino. Sem plano claro, só certeza de não volta. Tio chegado a ajudá-la instalou, mão em ombro. Você é mais forte que todos eles, disse voz rouca. Ela assentiu olhando o horizonte. Em São Paulo, André Pedro, advogado Romanov, abriu um envelope anônimo sob porta de escritório. Dentro, cópias, extratos bancários, contratos provando culpa de Daria, irrefutavelmente. Quem mandou? Murmurou ajustando óculos. Documentos precisos demais, quase perfeitos como auditor profissional. Pensou em Anastácia, mas descartou. Ela sumira. Imprensa grudava na história publicando trechos documentos. Irmã de oligarca Romanov ladra, manchete tabloide ilustrada, foto Daria, sorriso congelado em evento social. Carlos, achado por jornalistas em café lotado, suspirou pousando xícara. Anastácia sempre quis só uma coisa. Amor. Disse, óculos embaçados. Não precisava confiança, nem dinheiro. Destruíram-na por nada. Palavras publicadas dia seguinte penderam balança a opinião pública. Redes sociais antes divididas agora defendiam Anastácia uníssonas, vendo-a vítima, família corrupta e imoral. Memes com silhueta dela saindo jardim, cabeça erguida, legenda. Rainhas não se abatem. Na casa de campo, Anastácia evitava notícias. Passava dias lendo, caminhando praia, pés na galha fria. Comprará caderno, livraria local, anotando pensamentos, cálculos, memórias. Uma noite listou contas bancárias suspeitas em documentação, empresa Sérgio. Anomalias ignoradas por amor. Nunca mais, sussurrou. Caneta traçava linhas nítidas. Enviou e-mail anônimo a jornal investigativo anexando cópias, provas, culpa Daria. Sem assinatura, mas instinto contábil guiava cada palavra. Sérgio trancado ao apartamento urbano via império ruir. Acionistas cobravam dinheiro, contratos cancelados. Tentou ligar Anastácia, mas número indisponível. Enviou e-mail. Me perdoe, diga que é verdade. Ela deletou sem ler. Daria, sob pressão, tentou fugir Londres, mas presa a aeroporto. Conspiração. Gritava repórteres. Cabelos desgrenhados, rímel escorrendo, bochechas. Câmeras capturaram a humilhação dela, espelho cruel, de Anastácia. Anastácia, na varanda da casa de campo, olhava mar cintilante, luz-lua. Guardou o caderno, dedos sujos, tinta. Chegou carta, tio, com recorte, jornal, escândalo Romanov. Foi você? Perguntava, bilhete junto. Sorriu sem responder. Não precisava vingança, só verdade. Ondas dançavam eternas, ela sentiu Félix mexer, lembrando vida construída do zero. Casa, campo, paredes caiadas, cheiro, sal, virara fortaleza, mundo longe, luxo, venenoso Romanov. Imprensa insaciável remoía a história. Jornalista escreveu. Anastácia não vítima, sobrevivente. Anastácia, ignorando palavras, guardou o caderno, preparou o chá. Aroma camomila encheu o quarto. Sabia a batalha não acabará, mas ali à beira-mar achará paz frágil. Anastácia entrou salão, tribunal financeiro, São Paulo, cabos ecoando mármore frio. 6 meses após casamento fatídico, seu terno cinza austero, envolvendo barriga visivelmente arredondada, contrastava a imagem, vestido noiva sujo deixada passado. Pôs pasta pesada à mesa, dedos deslizando páginas costuradas. Luz impiedosa, lâmpadas fluorescentes destacava faces tensas, advogados, jornalistas curiosos. Daria, banco, réus, olhava chão. Cabelos outrora perfeitos, agora coque e descuidado. Anastácia cruzou o olhar com ela, viu só vazio gelado. Senhora, apresente conclusões, disse juiz a óculos severos. Anastácia abriu pasta. Voz clara, confiante, encheu o salão. Realizei a auditoria, fundo beneficente Romanov começou projetando tela, diagrama, fluxos financeiros. Linhas vermelhas mostravam transferências offshores todas ligadas Daria. Milhões euros desviados 5 anos, continuou mostrando contas falsas, assinaturas digitais. Todas fios levam acusada. Presentes cochicharam, canetas, jornalistas riscaram papel. Primeira fila digitou o tablet. Contadora fantasma contra-ataca. Daria saltou, mãos tremendo. Conspiração, gritou, voz falhando. Ela se vinga, quer destruir família. Anastácia, impassível, pôs outro documento mesa. Contrato assinado, namorado Daria, Arthur, serviços jurídicos eficientes.
Pagava a firma dele criar empresas laranjas, disse o olhar perfurando Daria. Achou ninguém notaria rastros. Juíza franziu testa estudando documentos. Advogados Daria agitados, objeções frágeis, antiprovas irrefutáveis. Sérgio ali fundo salão irreconhecível, terno folgado. Bochechas encovadas, estresse meses. Evitava olhar Anastácia, dedos torcendo o lenço. Ignorou presença focando juíza. Verifiquei cada transação, continuou projetando tabela transferências. Assinaturas falsificadas, contas ficção. Daria roubava cobrir dívidas, jogo família, ignorava desde pai cortá-la herança. Salão suspiro surpresa, jornalistas trocaram olhares excitados. Nina Oliveira ausente oficialmente, saúde. Repórter sussurrou colega tenta se distanciar, escândalo. Anastácia metódica continuou apresentando extratos bancários, e-mails interceptados, contratos firma Arthur. Cada documento golpe mortal preciso. Tudo assinado por você, Daria, disse voz calma mas pesada. Achou o nome famoso protegeria tudo. Daria encurralada gritou. Você destruiu família. Anastácia olhou, sorriso frio. Não você fez sozinha. Presentes agitados, sussurro virou zumbar. Mulher fundo salão sussurrou. Ela é incrível. Outro ex-sócio Sérgio balançou cabeça, subestimaram forte. Flashes câmeras instalaram capturando Anastácia, pasta aberta como arma-mãos. Imprensa apelidou contadora fantasma, lenda. Nascia a olhos deles. Tirou o óculos, olhar varreu o salão detendo Sérgio um instante. Ele baixou cabeça, ombros caídos, homem quebrado, escolha própria. Juíza bateu o martelo pedindo silêncio. Provas irrefutáveis, declarou voz seca. Senhora Romanov, responderei por fraude peculato, grande escala. Daria desabou o banco cobrindo o rosto, mãos. Advogados tentativa desesperada, defesa argumentos desmoronaram pó. Anastácia fechou pasta, estalo alto, ecoou o salão. Jornalistas saltaram assentos correndo saída publicar furo primeiro. Noiva humilhada contra-ataca digitou um dedos voando teclado. Rua sob céu cinza São Paulo. Anastácia respirou fundo, ar fresco acalmou garganta seca. Sentiu chute leve barriga, lembrança Félix tocou mão. Nós vencemos, sussurrou sorriso, leve lábios. Repórter pulou o microfone. Comentário senhora. Balançou cabeça, entrou Fiat tio. Flashes continuavam mas ignorou. Olhar adiante. Prédio tribunal, paredes frias, luz neon atrás como capítulo fechado, vida. Depois casa campo, lia manchetes. Contadora fantasma destrói império financeiro. Guardou o celular preferindo ruído, ondas janela. Tio mesa cozinha ergueu xícara café. Você matadora, disse o orgulho voz. Anastácia deu ombros, caneta já anotando o novo cliente. Ainda não acabou, disse voz suave e firme. Sabia Daria apelaria Romanov lutariam fim mas pronta. Sérgio deixado São Paulo vagueava apartamento vazio paredes nuas após leilão móveis escreveu carta. Não ousou enviar perdoe acreditei. Mentira Anastácia longe arrumava quarto Félix pintando paredes azul claro. Jornais mesa exaltavam heroína mas não lia. Preferia silêncio casa campo gritos gaivotas promessas futuro construído, ela mesma. Anastácia embalava Félix braços dedinhos agarrando chocalho madeira. Casa campo beira-mar cheirava sal alecrim brisa leve agitava cortinas linho. Fora sol meio-dia dourava, ondas Félix gorgolejava. Olhos cinza verde herdado Sérgio brilhavam alegria. Anastácia tocou bochecha macia quente sorriso, iluminou o rosto. 6 meses pós-tribunal Daria cumpria 7 anos prisão federal. Sérgio arruinado quebrado vida reclusa apartamento modesto periferia São Paulo. Império negócios desabou peso escândalo. Deitou Félix berço ajustando cobertor bordado. Mesa trabalho outro canto quarto pilha pastas. Firma consultoria ajudando mulheres vítimas abuso econômico florescia. Véspera cliente chegou olhos fundos círculos escuros sussurrou. Marido esconde todo o dinheiro não sei começar. Anastácia ouviu atento anotou prometeu ajudar. Cada caso pequena guerra. Cada cliente reflexo mulher que fora presa teia mentiras Romanov. Batida porta interrompeu pensamentos. Sob porta envelope sem remetente. Dentro carta letra trêmula Sérgio parei beber faço terapia fiz imperdoável, mas quero saiba lamento. Anastácia leu rosto impassível dobrou, guardou gaveta mesa com contas velhas memórias intocadas. Talvez pena mas não perdão. Olhar Félix batendo chocalho rindo. Me basta você sussurrou o coração ternura.
Depois seminário Sochi Anastácia subiu palco terno cinza impecável. Salão Mulheres Empresárias silenciou, expectativa. Liberdade não precisa vestido branco, declarou voz clara sob spots. Precisa verdade, às vezes coragem, dizê-la. Salão explodiu aplausos, rostos mulheres brilhavam reconhecimento. Moça primeira fila anotava rápido, olhos úmidos. Anastácia sentiu calor diferente, amor buscado, Sérgio, mais sólido, real. Voltando casa campo achou Félix Jardim tropeçando, perninhas primeiras passadas incertas, grama. Ajoelhou rindo, pronta a amparar. Vai meu luz, sussurrou voz macia firme. Ninguém nunca mais nos bate. Ondas rugiam longe, dança eterna, sol acariciava sombras entrelaçadas. Cliente chegando, portão parou. Conseguiu recuperar tudo? Perguntou, voz tremendo. Anastácia deu ombro, sorriso sutil. Só não deixei quebrar. Jornais ainda citavam caso Romanov. Dária Sela recusava entrevistas, nome manchado para sempre. Sérgio exílio voluntário, terapia intensiva, pequena nota. Anastácia soube cliente, mas não ligou. Preferia cartas, clientas rabiscadas, mão agradecimentos, histórias, mulheres libertas, maridos manipuladores. Uma nota pasta. Você devolveu dignidade. Anastácia mantinha mesa, foto Félix, bochechas sujas, areia. Noite, tio ligou. Venham jantar fim semana, voz quente. Félix pede panquecas. Anastácia riu vendo filho, cubos coloridos. Com certeza, respondeu, leveza, coração. Ponderou, chamou novo caso. Mulher agitada, contas, parceiro, negócios, escondia. Anastácia traçava linhas, caderno, cálculos precisos, tiros. Instante viu Jardim Romanov, sentiu dor, tapa, mas afugentou imagem. Não realidade dela mais. Ondas dançavam, janelas, sussurro enchendo casa campo. Félix dormindo respirava quieto, peitozinho subia, descia ritmado. Anastácia folheava jornal local, achou artigo. Contadora fantasma inspira geração. Sorriu, fechou o jornal. Imprensa podia chamá-la heroína, vítima, vingadora. Era só Anastácia, mãe, mulher, achou forças erguer. Cliente dia seguinte, lágrimas, olhos, contava história. Ele convencia, louca, dinheiro inexistente, sussurrava. Anastácia sentiu, conhecia dor, manipulação, bem. Não louca, disse mão dela. Chegaremos, verdade. Abriu planilha, dedos dançaram teclado, caçando números como fizera Dária. Cada clique, vitória, pequena passo longe, Jardim tentaram quebrar. Félix acordou, correu estendendo o cubo vermelho. Castelo! Exclamou, sorriso radiante. Anastácia pegou o colo rindo, cheiro talco, bebê encheu o ar. Olhou janela, mar brilhava, luz, lua. Casa campo, gabinete, menininho, mundo dela, ruínas, passado deixadas trás. Beijou testa, Félix sussurrou. Agora livres.